A Santa Paz de Deus, meus queridos irmãos, Irmandade, acompanho esse grupo. Sempre quando eu estou provado, angustiado, eu coloco para mim escutar algumas obras e edifica a nossa alma. Deus visita o nosso coração. E hoje aqui na comunhão com Deus, Deus colocou uma obra para contar para essa querida Irmandade a respeito da coleta. Por permissão de Deus, Deus permitiu de eu conhecer o mundo durante 12 anos. Mas hoje, por graça e misericórdia de Deus, está completando 1 ano e 7 meses que Deus chamou nós nesse caminho também. E nós estamos aqui servindo a Deus. E quando eu comecei a congregar, Irmandade, 5 cultos que eu estava congregando, tinha voltado para os caminhos de Deus e não era batizado ainda. Fazia 5 cultos que eu estava congregando, voltado a congregar. E eu estava desempregado, cabelo grande, não tinha nem condição de cortar o cabelo. E Deus fez eu lembrar de quando eu era menino, eu trabalhava nas construções das igrejas, e tudo que nós pedia para Deus, mediante a nossa dificuldade e a nossa fé, nós dobrava o nosso joelho, e Deus supria a nossa necessidade, usava dos teus vasos na terra, e supria a nossa necessidade. E quando eu lembrei, era de noite, eu estava na minha casa, eu pensei assim comigo, vou trabalhar lá na construção da igreja amanhã, quem sabe Deus faz uma obra na minha vida. E ali, Irmandade, no outro dia, o dia amanheceu, eu fui a caminho daquela construção daquela igreja, mas fazia 15 anos que eu não pisava dentro de uma construção de igreja, e eu pensei assim comigo, eu olhei para o meu corpo assim, muita tatuagem, eu olhava assim, falava, os irmãos lá nem vão lembrar quem que é eu, portanto a marca que o mundo deixou na minha carne, mas o Deus que nós serve, Ele conhece nós trancados dentro de um quarto, dentro de uma caverna. E quando eu cheguei naquela construção daquela igreja, Irmandade, por certo, não eram os mesmos irmãos que trabalhavam comigo há 15 anos atrás, tinha apenas uns 2 ou 3 ali que me conhecia, e eu comecei a trabalhar ali junto com aqueles irmãos, e quando fazia acho que uma meia hora que eu estava ali peneirando areia na frente daquela construção daquela igreja, parou um carro de um servo de Deus, desceu um irmão, falou, moço, é Deus na sua vida? Eu falei, glória a Deus, irmão, mas por que você fala assim? Ele falou, porque eu não trabalho nessa construção de igreja aqui, mas quando eu acordei, Deus mostrou você trabalhando, eu dobrei meu joelho para agradecer a Deus o dia que Deus preparou, e Deus mostrou você trabalhando aqui, e pediu para mim vir anunciar para você que Ele está contente de você estar servindo Ele na terra. E você sabe o que Deus pediu para mim vir fazer aqui, irmãozinho? Ele abriu o bolso assim, Irmandade, tirou uma continha de dinheiro e deu na minha mão. Aquela hora entrou alegria dentro do meu coração. Falei, o dinheiro do cabelo Deus já preparou. Mas quando eu guardei aquele dinheiro no meu bolso, uma voz falou no meu ouvido, esse dinheiro não é seu, dá na construção da minha igreja. E eu chamei um irmão que estava ali responsável pelaquela construção da igreja e falei, irmão, Deus preparou uma importância para mim aqui, mas falou que não é meu, irmão, é dele. E a partir do momento que ele falou que não é meu, já não é meu mais, irmão. E entreguei aquela continha em dinheiro, irmão, e voltei para minha casa, sem um centavo no bolso, e com o cabelo grande, mas eu pedi para aquele servo de Deus orar para que Deus abrisse as portas de emprego para nós, porque nós também não quer que Deus mande tudo na nossa porta, nós quer que Ele dê condição para nós trabalhar e comer do suor da nossa testa. E ali esse irmão falou, irmão, nós vai orar e Deus vai fazer uma obra na sua vida. E ali, Irmandade, passou 3 dias, teve uma empresa que eu trabalhei lá na cidade de Curitiba, eu moro no interior de São Paulo, eu trabalhei nessa empresa lá em Curitiba, há 5 anos atrás, e hoje ela não faz nenhuma contratação na minha cidade, porque quando eu trabalhei lá, alguns rapazes que trabalhou comigo vieram processar essa empresa. Então hoje em dia, se você tiver o melhor currículo, quando eles olham que é da minha cidade, eles não contratam. Mas 3 dias depois que eu dei o dinheiro na coleta, eu olho o carro dessa empresa lá de Curitiba, passando aqui no interior de São Paulo, na minha cidade, e ali veio o espanto dentro de mim, falei, ué, o que eles estão fazendo aqui, não contrata ninguém aqui, não pega serviço aqui? Quando eu pensei assim, Irmandade, o rapaz que estava dirigindo aquele carro olhou para minha cara, olhou para um papel assim, ele estava parado no semáforo, ele olhou para um papel e olhou para minha cara e gritou para mim esperar. E eu parei assim, ele falou, esse daqui é você? E mostrou, tava minha foto naquele papel e meu nome. Ele falou, a empresa mandou vir lá de Curitiba para procurar você na sua cidade.
Ali eu já vi que era um caminho de Deus, Irmandade, porque como eu testifiquei, eu não tinha o dinheiro nem para me cortar o cabelo. Se essa empresa ligasse para mim subir aqui do interior de São Paulo para Curitiba, eu não ia ter condição de pagar minha passagem. Mas Deus foi tão bom que criou um caminho deles vir aqui na minha cidade buscar eu para mim não ter gasto da passagem. Ali eu já vi que era um movimento de Deus. E quando eu subi para aquela empresa, fiz o processo de contratação para aquela empresa, eu sentado na porta daquele hotel e tinha 30 rapazes do Brasil inteiro, espalhado do Brasil inteiro, e só tinha eu da minha cidade aqui do interior de São Paulo. Fiz o processo de contratação, sentei na frente daquela empresa, veio um rapaz assim, falou para mim, vamos lá comprar um sabonete comigo, que eu esqueci de trazer, e eu falei, vamos. E no caminho assim, eu pensei comigo, agora eu tô indo lá no supermercado com ele, mas se eu ver uma bala dentro daquele supermercado, eu não tenho condição de chupar essa bala. E continuei indo com ele, mas em determinado ponto daquele caminho, o semblante daquele moço veio a mudar. Ele olhou para mim e falou, como que contrataram você? Eles não pegam ninguém da sua cidadinha lá? Eu fecho a porta, foi o Deus que eu sirvo que abriu para mim. Ele falou assim, quer dizer que esse Deus aí agora ele é porteiro? Porque vocês falam que ele é pastor, ele é juiz, ele é advogado. Então esse Deus ele é porteiro agora. Então conta para mim como que ele abriu essa porta para você, porque eu não creio nesse Deus, eu sou ateu. E ali, Irmandade, Deus visitou minha alma e falou para mim, conta para ele como que foi. E eu falei para ele, moço, há 3 dias atrás, o Deus que eu sirvo preparou uma importância para mim em dinheiro. Falou que não era minha, era dele. E eu servi ele na parte que ele pediu para mim. E hoje está completando 3 dias que eu dei o dinheiro na coleta e ele já abriu essa porta aqui para mim. E esse moço falou bem assim para mim, quanto que você deu na sua igreja? E nós somos ensinados, o que você faz com a direita e a esquerda não precisa saber, mas a mesma voz que eu escutei no meu ouvido dentro da construção da igreja que pediu dinheiro na coleta, visitou meu coração de novo, falou no meu ouvido, conta para ele quanto que você deu na igreja. E aí eu falei, moço, eu não ia contar para você, mas Deus visitou meu coração e pediu para mim contar. Eu dei esse valor aqui na igreja e contei para ele, Irmandade. O adversário tomou ele na minha frente, a boca dele para me afrontar, ele olhou no meu olho e falou, assim, você sabe, você é um burro. Roubaram o seu dinheiro na sua igreja. É ali, Irmandade, eu abaixei a cabeça, porque o crente ele não discute, ele não bate boca, ele clama a Deus e Deus justifica o crente na terra. Eu abaixei a minha cabeça, falei, Senhor do céu, eu só contei para ele o valor que eu dei na igreja, Senhor, porque o Senhor pediu para mim, e agora o adversário usou da boca dele para me afrontar, o que que eu vou responder para ele, Senhor? E Deus visitou minha alma na hora, falou bem assim para mim, você não vai responder nada, meu servo, você crê que eu tô aqui? Quem vai responder o seu adversário vai ser eu, e eu vou responder para ele agora, só dobra a sua comunhão. Ali eu comecei a glorificar esse Deus, e ele sem entender nada. Quando nós demos 3 passos, eu pisei na porta daquele supermercado com ele do meu lado, eu olhei no chão, uma importância em dinheiro no chão. Quando eu abaixei e segurei aquele dinheiro, antes mesmo de eu levantar o meu corpo, Deus visitou a minha alma, falou, tá vendo? Tô devolvendo para você saber que eu sou dono do ouro, dono da prata, seu dinheiro eu não preciso, só preciso da sua obediência em cima dessa terra, que muito eu tenho para dar para você, e o 23 de Salmo vai cumprir na sua vida. Ali, Irmandade, antes de eu contar aquele dinheiro, esse moço olhou para mim e falou, você vai dividir comigo esse dinheiro, né? E eu já pela autoridade do Espírito Santo falei para ele, vou dividir com você com o maior prazer, mas a partir de hoje você vai saber que no céu tem um Deus, toma o dinheiro na sua mão, conta quantos que tem, divide e dá minha parte. Quando eu dei na mão dele, Irmandade, ele arregalou o olho, ficou branco que nem um papel, falou, como que tá aqui tudo o dinheiro que você acabou de contar para mim que você deu na sua igreja? Conta para você ver quantos que tem. Deu na minha mão, Irmandade, fomos contar, não tinha 1 centavo a mais e nem 1 centavo a menos do que eu tinha dado há 3 dias atrás na coleta. Essa obra que Deus colocou no meu coração, Deus abençoe, querido Irmandade, ora a Deus por nós, que nas nossas orações nós vai estar apresentando essa herança na palma da mão de Deus.